tá bom já, né? Glória a Deus, né? Tá aqui por eles. Gente, que coisa boa, né? Estarmos em família e participarmos de tantos momentos que o culto proporciona para nós, né? Adoração em conjunto, depois celebrar com a vida do Gabriel, no testemunho aqui do Experiência Rema, celebrar com essas famílias nascendo. Se tem vida melhor do que essa, eu desconheço, querido. O corpo de Cristo é um ambiente favorável para nós. Amém? É como o peixe está na água. Ele nada porque é o ambiente dele. E a gente está aqui no corpo de Cristo, vendo as famílias, vendo as nossas próprias vidas em crescimento, sendo restaurada. Isso é privilégio, amém? E eu estou com expectativa para essa noite. Eu fui lá para Pinheiros, né, como o pastor falou, e eu estava com uma nota no meu coração, mas eu não tinha desenvolvido a mensagem ainda. Mas, durante a semana, em uma das noites, eu estava dormindo, e por algum motivo, que eu não sei qual, um dos filhos foi lá de madrugada, e eu, sei lá, 4 da manhã, e eu não sei se estava com sede, se era pernilongo, era alguma coisa assim, que mãe e pai sempre passa, né, eventualmente. E eu olhei, atendi, vi o que era, e quando eu fui voltar a dormir, antes que eu pudesse dormir, eu estava com bastante sono, mas antes que eu pudesse voltar a dormir, veio um versículo no meu coração muito forte, que está lá em Jeremias 2, e eu queria que você abrisse esse texto, Jeremias capítulo 2, verso 7. O Espírito Santo falou um versículo em específico, nós vamos ler o contexto dele, e a gente vai entender um pouco daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E depois que ele falou, e eu comecei a meditar um pouco sobre isso, eu vi quanta riqueza tem nesse texto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, amém? Jeremias capítulo 2, verso 7, nós vamos ler do 7 ao 14, eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Então, se sua Bíblia for digital, você pode alterar aí. Diz assim: eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a repararem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 males. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel é escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Pai, ela é boa, ela é eficaz, ela é poderosa por si só. E quando nós nos expomos à tua palavra, há um poder que acompanha ela, que penetra os nossos corações e nos ajuda a ver aquilo que nós precisamos ver. Espírito Santo, obrigado porque é dia, Pai, onde os nossos olhos serão abertos mais uma vez para compreender a tua vontade para esse tempo, para as nossas vidas. Eu creio, Pai, no Espírito Santo ministrando em cada coração. Eu estou diante de pessoas que estão vivendo fases diferentes, que têm conhecimentos diferentes, mas eu sei que a multiforme graça da sabedoria do Senhor é capaz de nos alcançar na nossa individualidade, Pai. E eu creio nisso operando nesse culto, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque nós não sairemos daqui da mesma forma. Nós sairemos ainda, Pai, mais convictos do amor que temos pelo Senhor, daquilo que temos que fazer para o Senhor e daquilo que vamos viver, Pai, daquilo que vamos contemplar a respeito do Teu Espírito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Aleluia. Que texto, né, queridos? Aqui é um texto assim bem forte mesmo. E como você deve saber, ou se não souber, vai saber agora, o livro de Jeremias é um livro realmente profético, né? Algo aqui que um homem de Deus foi levantado para falar, para exortar o povo de Deus, que na antiga aliança aqui era representado pelo povo de Israel. Então, aqui a gente vê uma exortação explícita, você pode ler depois todo o capítulo e entender melhor o que estava acontecendo, mas há uma exortação forte, algo intenso a respeito de Deus, chamando a atenção daquele povo. E quando eu comecei a ler esse texto, e ler todo o capítulo, e ler o contexto, eu comecei a ficar realmente
assim, prestando atenção nessas coisas, e ele começa falando que eles receberam uma herança preciosa, mas que eles tinham contaminado a herança por causa justamente do coração deles. Aquele povo de Deus já tinha sido liberto muitas vezes, vivido grandes milagres, mas aqui a Bíblia está nos mostrando que eles contaminaram uma vida abençoada, contaminaram uma herança recebida com as suas más decisões. A Bíblia também está nos contando aqui no verso 8, que ele fala assim, onde já se viu pessoas com deuses falsos, e aqui a Bíblia coloca aqui deuses com letras minúsculas, justamente falando que não são divindades reais, não se dobram a outros deuses, não abandonam, mas o povo de Deus havia se virado contra o Senhor, não estava ali sendo fiel ao Senhor. E sabe o que fez aquele povo se contaminar? As coisas que nós vemos aqui nesse capítulo com muita facilidade é idolatria e infidelidade. Idolatria e infidelidade. Os profetas profetizavam em nome de Baal, ou seja, de um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso. Aqueles homens estavam confusos nas suas crenças, nas suas convicções, eles não sabiam quem eles estavam servindo. Infidelidade e idolatria. Talvez você fale, Camila, então eu estou tranquilo, porque eu venho aqui todo domingo, eu só adoro a Deus. Mas sabe que idolatria, querido, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus? E muitas vezes nós estamos andando segundo os conselhos do mundo e fazendo algumas coisas que achamos que estamos arrasando. E na verdade o Senhor está dizendo, ei, a sua fonte sou eu. E esse povo aqui estava se esquecendo qual era a fonte deles. E nesse dia que eu falei para vocês, que eu fui acordada repentinamente, e antes de eu dormir, veio assim nitidamente no meu coração, o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm água. E eu comecei a meditar sobre isso, a pensar sobre isso. E se a gente for olhar esse texto, ele fala aqui de alguns elementos, de vários, mas esse versículo em específico, que é o versículo base aqui da ministração, você vai ver que ele fala de algumas coisas importantes. A primeira é água. Ele fala sobre 2 coisas relacionadas à água, a fonte de água e cisterna, que também serve para armazenar água, amém? E a água, não sei se você sabe, eu acho que sim, ela é algo vital para nós. A água é um recurso natural, fundamental para a nossa vida. Ela é fundamental para a natureza, para a terra e para você sobreviver. Nós temos na nossa composição água. Então aqui a Bíblia está usando um exemplo, uma metáfora de algo vital. Algo que é inegociável, algo que alguém não pode viver sem. E depois ele fala aqui sobre fontes naturais. Ele fala, o meu povo cometeu 2 males. Eles abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas. Eu não sei se você sabe, mas você sabe o que é fonte de água? Fonte de água natural. Eu trouxe aqui uma definição, porque talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas uma fonte natural de água são locais onde a água ela emerge do solo. Ela é uma fonte natural. Não é alguém que está criando ali aquela oportunidade para a água existir. Não existe alguém enchendo a fonte. Essa aqui é uma fonte natural e tem alguém do lado com um baldinho. Não. Uma fonte natural é um lugar onde emerge do subsolo para a superfície. Elas podem ser encontradas em encostas, depressões ou em lençóis freáticos que cortam a superfície. Então, tem poços artesianos, tem fontes naturais que você olha assim para fora mesmo e você vai ver a fonte jorrando. Você já presenciou alguma fonte? Ela não para de jorrar. Não é algo que o ser humano conseguiria produzir sem um recurso artificial. Existem fontes artificiais. Você sabia? E o Senhor começou a falar comigo sobre aquilo que é natural e sobre aquilo que o homem tenta produzir para parecer ser natural. Sabe, por mais que a gente tenha recursos maravilhosos aqui na igreja, como música, luz, uma boa oratória, essas coisas, queridos, são coisas naturais que servem o sobrenatural. Mas nós não podemos produzir aquilo que só Deus faz. A unção é algo precioso e nós não somos detentores dela no sentido de que eu posso produzir ou manipular ela da forma como eu quero. É Deus quem concede o poder dele, é Deus quem manifesta o poder dele, é Deus quem faz acontecer, é Deus quem dá o crescimento. Sabe, quando eu olho aqui sobre essa fonte natural, sobre essa fonte de águas vivas, é o Senhor dizendo, ei, tem em mim algo que supre você, que ninguém mais pode fazer.
E aí ele fala aqui sobre as cisternas. E a cisterna, se você não sabe, ela é construída geralmente abaixo do nível da terra. E ela, naturalmente dizendo, é uma coisa boa, porque é um lugar de armazenamento, geralmente de águas de chuva, né? Águas para você fazer reaproveitamento, águas para armazenar. E um dos motivos de existir a cisterna é ela ser um reservatório, para que, se por acaso faltar água do recurso natural, você tenha um armazenamento. Ela não é uma fonte natural, mas ela pode ser um reservatório. E eu fiquei pensando sobre isso. Eles abandonaram a mim a fonte de água viva. E sabe, se você for fazer uma análise aí no Google, ou se você colocar na sua Bíblia, textos que falem sobre fontes de águas vivas, você vai se surpreender com quantas vezes isso é associado à vida de Deus, a Jesus Cristo, aquilo que foi gerado dentro de você. E, logicamente, nós não vamos conseguir ler todos os textos, mas eu queria que você abrisse em João, capítulo 4, no verso 10 ao 14, aliás, ao 23, a gente vai ler. É uma história super conhecida, mas é um texto que vai trazer aqui um zoom, uma explicação a respeito da fonte de água viva. João 4, versículo 10. Você achou? Eu vou ler na NVI. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der nele se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que você está agora e vive não é o seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Então disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja, queridos, que aqui é um diálogo. Muitos de nós já ouvimos essa história. Jesus está ali numa jornada com os seus discípulos, e ele tem esse discernimento, essa inclinação de passar por Samaria, bem ao meio-dia. E nós sabemos que foi o Senhor que levou ele para esse lugar, para esse encontro. Não foi um acaso, amém? Foi algo ali guiado pelo Espírito mesmo. Ele para ali naquele lugar e começa a conversar com aquela mulher. E ele começa a puxar um assunto sobre água. E ela acha que ele está falando de uma água natural, e ele pede água para ela. É tudo muito estranho, ele é judeu, ela é samaritana, e fica esse papo meio, o que está acontecendo aqui? E ele fala o seguinte para ela: se você conhecesse quem está te pedindo água, era você quem estaria pedindo. Que papo é esse? Você vem, não tem como tirar água, e diz que se eu pedisse para você, é que eu estaria melhor do que você que está pedindo para mim. E ele fala: eu lhe daria água viva. E ela diz: onde que eu posso conseguir isso para não ter mais que fazer esse esforço? A gente não vai entrar nos pormenores, mas você sabe que tinha um motivo para ela estar indo nesse lugar meio-dia. Ela já não estava mais tão bem vista pela sociedade, ela tinha passado aí algumas questões em relação aos relacionamentos dela, e possivelmente por isso ela ia num horário que o sol era tão complicado. E Jesus encontra ela nessa condição, e dentro desse contexto ela fala: olha, se eu tivesse acesso a essa água que você está me falando, que eu não tenho mais sede, ia ser maravilhoso para mim, porque eu não ia precisar mais voltar aqui. Onde eu posso conseguir? E aí ela fala: você por acaso é maior do que aquele que era o dono aqui do poço, nosso pai Jacó? E ela começa a falar da linhagem ali, de tudo que ele fazia. E Jesus responde: ei, deixa eu te falar algo, se você beber dessa água, você vai ter sede outra vez. E eu acredito que aqui ela não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, mas Jesus estava falando algo específico para ela, que o natural não é capaz de suprir o sobrenatural. Que o natural não é capaz de suprir algo que é espiritual. Que havia uma sede, e há,
uma sede no espírito de todo homem e de toda mulher, que só pode ser suprido em Cristo. E Jesus estava explicando isso para ela. Ele estava querendo trazer o olhar dela, tirar um pouco a visão dela a respeito do natural. Ele falou, tem algo que essa água, que essa vida que você tem, não vai suprir esse vazio que está dentro de você. E aí, queridos, ele fala assim, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque nele haverá uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe, ele estava dizendo para aquela mulher que não somente ela não teria sede, mas que a fonte passaria a estar dentro dela. Não é só a questão de beber uma água mágica, onde nada mais afetaria a sede daquela mulher. A questão é que Jesus estava propondo para ela, ei, em vez de continuar vindo buscar, em vez de continuar sendo suprida, mais ou menos numa sede natural, que toda hora vem a sede novamente, além de eu te suprir, você vai ter a fonte dentro de você. Nós lemos lá no livro de Jeremias, que é um livro do profeta, como nós falamos, mas aqui nós estamos vendo o cumprimento do que Deus sempre quis. Colocar a fonte, colocar Cristo dentro do homem e o homem dentro de Cristo. Aqui nós vemos, de fato, o plano de Deus de uma forma bem explicada, tão maravilhosa. E a mulher disse, ei, me dê dessa água então, para que eu não precise voltar e tirar água. Ela ainda achou que estava sendo sobre algo natural. Então me dá, eu não preciso voltar. Aí Jesus se move ali num dom do Espírito. E ele fala para ela, ei, chame seu marido. E na hora que ele fala isso, é como se ela despertasse. Ela tirou um pouco os olhos da água natural, do que ela estava vivenciando, e ela responde, não tenho marido. E Jesus disse, você falou corretamente. O fato é que você já teve 5, e o que vive agora com você não é seu marido. E aí ela percebe, epa, tem algo espiritual acontecendo aqui. Não é normal essa conversa. E aí ela percebe, eu preciso ouvir o que ele está falando. Ela faz uma pergunta sobre adoração, e Jesus responde, vai ter um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ele explica, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto está nos mostrando, querido, justamente a receita do que é a vida que Deus tem para nós. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é recriado. A sede pela eternidade é saciada. O nosso coração agora é saciado pela presença de Deus. E agora passa a habitar em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Nós passamos agora a entender que por conta dessa fonte eu não preciso mais tomar decisões baseadas nos meus desejos e nos meus sentimentos. Porque eu fui suprido pela fonte. Deus é espírito. E o que Jesus estava dizendo, vocês vão poder agora compreender Deus a partir da minha perspectiva, a partir da perspectiva do novo nascimento, a partir da perspectiva de que sua sede foi saciada. Então entenda, nós precisamos de Jesus, nós precisamos suprir essa sede espiritual no novo nascimento, dizendo sim para Jesus. Nós precisamos do sobrenatural e do poder de Deus em ação nas nossas vidas. Sabe, queridos, o que você experimentou no novo nascimento foi o maior milagre que você pode viver. Quando você disse sim para Jesus, o teu espírito não foi recalchutado, não foi reformado. Você recebeu um espírito novo, um coração capaz de se conectar com o coração de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer algo. Esse não é o único momento onde você vai viver algo sobrenatural. A partir de agora, você pode ter um estilo de vida que é diferente daquilo que você tinha. A partir de agora, você pode perceber o poder de Deus dentro de você. Que é o que a Bíblia chama de unção. A unção do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós possuímos uma unção que vem do Santo. Você possui um poder. E eu fiquei pensando nisso. O que ele quis dizer quando ele falou, vocês abandonaram a mim, fonte de água viva? De fato, eu e você, se você está aqui, é porque você crê em Jesus, possivelmente, amém?
Mas sabe que às vezes nós estamos tendenciosos a nos desconectar da fonte, a deixar de entender aquilo que nos trouxe até aqui. E às vezes a gente começa a olhar as circunstâncias da vida e nos comportarmos como se a sede ainda existisse. E queremos suprir alegrias momentâneas, achando que aquilo vai resolver a nossa vida. E a Bíblia está nos mostrando aqui que nós temos uma unção que vem do santo. Eu não vou abrir com você, mas em 1 João 2,20 diz: e vós possuís uma unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento ou capacidade de compreensão. Você é guardado do erro por causa do poder que está dentro de você. E você precisa crer nisso, querido. Você precisa crer que se você nasceu de novo, você não é mais uma pessoa natural. E era como se o Senhor estivesse me alertando: ei, digam para eles que eles não são pessoas naturais, eles são pessoas espirituais, que eles nasceram de novo e existe um poder disponível para reger a vida deles. Que muitas vezes nós estamos desconectados dessa revelação, ainda que ela seja a absoluta verdade. Às vezes nós não estamos considerando essa presença. Nós não estamos nos enchendo do Espírito. Às vezes nós estamos acostumados a andar na carne, a suprir os desejos carnais. Nos vingando, falando mal, não perdoando, não crendo, não considerando a palavra, não nos enchendo do Espírito, não andando em amor. Isso é não considerar a fonte de água viva que está dentro de você, querido. Não crendo que Deus pode fazer aquilo que seus olhos não estão vendo. Ficando com diagnósticos, com relatórios que não são para você. Que podem ser sobre você, mas não são para você. Você precisa considerar essa fonte que produz algo que só Deus faz por você. Você não pode escolher viver, querido, de uma forma tão natural, quando você tem a fonte de água viva jorrando dentro de você. E sabe, quando a gente passa a não considerar a fonte, a gente começa a agir como alguém que tem sede de novo. É por isso que às vezes nós vamos ver pessoas que estavam tão bem com o Senhor, cheias, mas foram deixando de se encher, foram deixando de praticar, foram deixando de congregar, foram deixando de considerar de alguma forma, foram contaminando o coração com algumas coisas, raízes de amargura. E de repente você fala: uau, parece que ela está mudando. E não é para melhor. Parece que aquela alegria da salvação não está mais no brilho do olhar dela. Parece que eu estou vendo sede nela, em vez de saciedade. Sabe, queridos, nós não vamos produzir algo que só Deus pode fazer. Você sabe que Sara e Abraão receberam uma promessa. E a promessa se manifestou em Isaac. Amém? Para quem não sabe, Abraão tinha tido uma promessa de ser pai de nações. E isso se inicia ali na vida de Isaac. Só que eles já eram bem senhores, já não tinham possibilidade disso acontecer. Era uma improbabilidade total. E no meio do caminho, enquanto a promessa não se manifestou, Sara tem uma ideia. Por que você não se deita com a nossa serva? Ela tem a capacidade de produzir aquilo que a gente quer tanto ver. E aí eles decidem, fazem isso e nasce Ismael. Era o homem tentando fazer. É como se fosse tentar criar uma fonte artificial. Resolver coisas espirituais de forma natural. Para parecer que está acontecendo, quando na verdade não está. Porque quando a gente desconsidera a fonte que está dentro de nós, queridos, que nos supriu, que é Jesus Cristo, e a gente começa a apoiar a nossa confiança no recurso, na profissão, no salário que a gente tem, no dinheiro que a gente ganhou, no projeto que a gente imaginou, a gente vai para o segundo erro, que é: nós precisamos suprir isso. Afinal, somos seres eternos. Nós precisamos da água, nós precisamos do poder, nós precisamos do Espírito. E aí, quando a gente desconsidera a fonte, ele fala, eles cometeram 2 erros. Um, se desconectaram da fonte. E o segundo, começaram a criar recursos para armazenar uma água
que nem veio de mim. Há uma cisterna rachada, que nem consegue sustentar aquilo que eles precisam, porque vaza. E eu sei que parece meio abstrato, mas eu estou tentando ao máximo. E eu pedi que o Senhor me inspirasse mesmo, para que eu conseguisse falar isso de forma que não fosse confusa, mas que trouxesse o entendimento para você. Sabe, querido, sempre vai haver uma necessidade em nós de sermos molhados pela unção do Espírito. Sempre vai haver uma necessidade em nós de sermos dependentes desse poder. Sempre vai haver uma necessidade em nós de termos comunhão com o Espírito Santo. Quando nós não vivemos isso no nosso dia a dia, quando a gente não se preocupa em se encher do Espírito, é como se nós fôssemos cisternas rachadas. Você não está numa igreja que não fala sobre você se encher do Espírito, que não fala sobre você ser guiado pelo Espírito, que não fala sobre você considerar as direções de Deus para a sua vida. Nós não somente falamos, como tentamos falar isso de forma didática, o que nem sempre é fácil, porque estamos falando sobre a voz de Deus dentro de você. Mas nós sempre dizemos, ei, a palavra é a base, e existe a pessoa do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito, outra vez vos digo, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E a Bíblia também fala, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Ele está te chamando para uma sobriedade espiritual. Tem muito crente preocupado em ser sóbrio no seu intelecto, quando a Bíblia fala, seja sóbrio espiritualmente. Porque aquele que só é sóbrio intelectualmente, ele está cavando para si cisternas rachadas, que não podem produzir o que é aquilo que só a fonte de água viva produz. Crentes, queridos, que vivem somente daquilo que vem. A Bíblia não está dizendo que você não pode ser racional, que você não pode ser inteligente, que você não pode ser prudente, você até pode fazer planos. Mas a Bíblia te diz algo, ei, entrega os seus caminhos nas mãos dele e ele endireitará as suas veredas. Muitos planos que estavam no meu coração eram realmente divinos e prosperaram e aconteceram. Mas existiram outros que no decorrer do caminho eu fui vendo perder a força, perder a graça, perder o brilho. Porque quando você vai se enchendo do Espírito, você vai conhecendo as direções de Deus ao seu respeito. Quando abandonamos a fonte, o acesso que temos ao Senhor, começamos a querer suprir nossa sede, criando formas naturais de suprir o nosso coração. Sabe, queridos, a presença de Deus não é entretenimento. Unção não é entretenimento. Unção não é propriamente um solo bonito, uma música que a melodia mexe com você. Não, isso são suporte. Eu fiz faculdade na área de design, eu me formei nisso, que é a parte visual. Então, se você vai ter uma revista, não entregam só uma folha com um texto colado. Existem artifícios visuais que deixam aquilo bonito. O tipo de letra, o tipo de cor, uma imagem, como ela é colocada, como ela é diagramada, se tem harmonia no visual. E é isso que o design faz. Ele faz algo que vai suportar a informação. Numa revista, por exemplo, não é mais importante o suporte do que a informação. Ainda que o suporte exista. Ele só quer facilitar para que a informação chegue de uma forma coesa. Sabe, as coisas que nós vemos acontecer num culto e na nossa vida podem ser suportes para que a presença de Deus se manifeste. E você perceba isso de forma clara. Nós precisamos desejar isso, queridos. Nós precisamos desejar a manifestação da presença de forma genuína. Nós precisamos entender que essa manifestação vai além da emoção. Ainda que te emocione, porque é muito difícil você estar orando e o Senhor está falando com você e você não chorar, você não rir, você não se emocionar, isso vai acontecer. Mas sabe, não é isso que determina. Não é isso que te mostra, ah, Deus estava aqui, afinal eu me arrepiei. Então o dia que você não se arrepiou, Deus não estava? Se nós não considerarmos essa água viva dentro de nós, essas fontes, se nós não nos enchermos do Espírito, queridos, nós vamos estar como essas cisternas rachadas, onde nós vamos receber, e aquilo que recebe escoa com muita facilidade, porque estamos andando na carne. Quantas vezes o pastor fala
Será que Deus está nos encontrando onde Ele nos deixou no último culto? Ou no último dia que você orou, ou na sua última devocional? Ou se aquilo que estamos recebendo está escoando, porque não estamos considerando. Aquilo que vem de Deus, queridos. Aquilo que vem de Deus, o homem não consegue manipular. É como uma piscina de onda. Você já viu? Você já foi em algum parque aquático que tem piscina de onda? Parece mar. Tem água, tem onda. Você pode até se afogar. Tem até, você começa raso e vai indo para o fundo. Tem gente até que tem até simulação de surf. Parece mar. Parece que foi Deus que fez. Mas não é. Nós estamos nos últimos dias, queridos. E o maior sinal não vai ser terremoto, coisas assim. O maior sinal é o engano. É aquilo que parece ser, mas não é. É por isso que você tem que considerar a fonte. É por isso que você tem que considerar o poder de Deus dentro de você. É por isso que você tem que começar, e eu também, queridos, a se encher mais. A fazer algo com aquilo que nós estamos ouvindo, porque é muito precioso, querido. A unção de Deus, o Espírito Santo, é o mais precioso do que nós recebemos dele. Sabe por quê? A Bíblia fala que quando você nasceu de novo, ele te selou com o Espírito de Deus. Ele te selou com o Espírito Santo, porque isso é o penhor, é a garantia de que ele voltará. O Espírito Santo dentro de você, operando em você e através de você. Essa unção do santo que nós possuímos e que está dentro de nós, na versão amplificada fala que nós somos, essa unção do santo que nós possuímos nos separa, nos capacita, nos faz especialmente preparados para toda boa obra. Sabe quantas vezes eu vi? Eu posso dar exemplos aqui de casa, porque é o nosso dia a dia, mas você com certeza tem os seus exemplos, os seus testemunhos. Mas quantas vezes eu vi nós estarmos num aconselhamento de situações que nós nunca passamos. E eu pensando, meu Deus, o que meu marido vai falar agora? Situações difíceis. Mas às vezes palavras inspiradas por Deus, que saíam. Uma oração que às vezes até parecia simples, querido. Mas porque não é produzida por homem, não é produzida por uma palavra de persuasão humana, mas é produzida pelo Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita. Entenda, você tem que entender que o sobrenatural faz parte daquilo que pode sair de você. Quando você está cheio do Espírito e você anda nessa verdade, às vezes você vai ser guiado e não vai nem perceber. É esse nível que nós temos que chegar, queridos. É com essa realidade, é com essa dimensão que o Espírito Santo está te puxando. E eu sei que às vezes esse assunto, é como a gente diz, é um assunto para gente grande. Porque nós estamos crescendo nisso, mas nós não podemos deixar de falar. É o nível de vida que Deus tem para você. É o nível de vida que Deus tem para mim. Nossos filhos vão ser poupados quando andarmos cheios do Espírito. Nós seremos poupados também. Judas diz, aquele que é poderoso para nos livrar de tropeçar. Existe um poder que te livra de tropeçar. É você estar caminhando em um lugar e de repente o Espírito Santo fala, ei, armadilha. E você? Ou você está no meio do fogo e ele te fala, ei, fique firme, existe graça. Você vai sair daqui ileso. Então, eles abandonaram a fonte e cavaram suas próprias cisternas. Sabe, eu leciono a matéria unção nessa escola Rema que a gente ouviu falar hoje. E lá no livro de Êxodo, fala sobre a composição da unção. Estou aqui diante, inclusive, de uma professora maravilhosa, Esther Almeida. Glória a Deus por sua vida. Estou aqui, gente, ó, pregando. Minha professora do Rema ali olhando. Ai, Senhor, professora, se tiver algo errado, pode falar. Maravilhosa, glória a Deus por sua vida. Voltando aqui, Êxodo capítulo 30 fala sobre a composição da unção. Como eles criaram ali na velha aliança um óleo para ungir aquilo que o tabernáculo ia
aquilo que ia ser utilizado no tabernáculo, e eu não vou falar tudo que tem ali. Na velha aliança foi representado ali por aquele óleo, mas algo me chamou a atenção, eu vou só ler para você, em Êxodo 30, 32. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem farei outro semelhante, da mesma composição, falando do óleo da unção. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Aqui havia uma instrução, havia uma receita de como fazer o óleo da unção, mas não era assim, a Mariazinha hebreia queria, eu quero fazer esse olhinho tão cheiroso, eu vou fazer aqui em casa e vou sair ungindo. Não. A velha aliança, quer dizer, é um reflexo daquilo que viria. Hoje nós estamos revestidos do poder, amém? Nós não precisamos nos encharcar do óleo para nos revestir do poder. Somos batizados no Espírito Santo, revestidos pelo Espírito Santo, amém? Mas aqui no contexto da velha aliança, algo me mostra nesse texto. A unção, ela é original, ela é criada por Deus para ungir e separar as coisas que Deus quer usar, e não somos nós que escolhemos como vamos fazer com ela. Esse texto está nos mostrando que não havia liberdade para se criar a unção, ou algo parecido, criando um óleo que tivesse um cheiro semelhante, e as pessoas pudessem escolher, não, eu vou ungir esse aqui como sacerdote, afinal é um sobrinho tão querido, vem aqui, querido. Não, é Deus que chama. É o poder de Deus. E por que você está lendo isso nesse contexto, queridos? Porque às vezes a gente está fazendo isso de outras formas. Cavando cisternas rachadas. Usando recursos naturais para falar, está vendo? Deus disse que vai ser assim. E nós queremos fazer e colocar o nome dele, a assinatura dele embaixo em coisas que ele nunca disse. A pessoa não resolveu um problema e fala, não, Deus me disse para sair. Disse ou você não quer se submeter? Ah, não, Deus me disse que era para eu casar com fulano. Deus te disse ou você está tão cego de paixão que você não quer ouvir nenhuma orientação? Eu estou te dando exemplos, tá, querido? Ai, Camila, você está sabendo de alguma situação? Não, não estou. Estou te dando exemplos. Nós não usamos o púlpito para fazer isso. Eu estou te dando exemplos. Nós colocamos o nome, a assinatura de Deus em coisas que Ele nunca disse. Cisternas rachadas que não retêm água. Eu achei interessante como esse texto de Jeremias que eu li, no verso 14, termina. Acaso Israel é um escravo, é um servo? Ele é um escravo nascido em casa? Por que ele veio a se tornar presa? Sabe quando a gente abandona, se desconecta da fonte? Ainda que o Espírito Santo esteja dentro de nós, mas nós não estamos considerando a voz dele, nós não estamos considerando as verdades do Senhor, nós não estamos nos enchendo. Sabe para onde a gente se sujeita novamente? Para jugo de escravidão. É o que Gálatas 5 diz. Ei, não se sujeitem novamente a jugo de escravidão. Lembra o que acontece quando o óleo fresco cai? É como a força de um boi selvagem. Não aceita jugo. Não aceita jugo. Quando o poder de Deus está em ação, querido, e o jugo do diabo vem sobre a sua vida, o peso, a preocupação, o desafio, a dificuldade, você não aceita aquilo como sobre você, como seu Senhor. Não é para o seu dinheiro que você pergunta a sua decisão. É para o Senhor. Sabe, se estamos extremamente sedentos, como servos deste mundo, procurando algo para nos preencher, como quem abre a geladeira muitas vezes sem saber o que quer comer. Sabe que tem crente que toda hora olha para o mundo como se fosse a geladeira? Ai, parece que está faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que me supre. Ah, é essa moda aqui, é essa onda aqui. Ah, é isso? Ah, é esse tipo de roupa, de esporte, de situação, de projeto. Queridos, nada contra mecanismos, situações, projetos, nada contra coisas naturais. Mas sabe, não é isso que te supre. A sua felicidade não vai estar nisso. Às vezes nós estamos procurando um evento para nos avivar, uma aquisição material para nos alegrar, um relacionamento perfeito para estabilizar. Isso que eu já vi de mãe crente falando, estou orando para o meu filho achar uma varoa de Deus, porque aí ele vai ficar na igreja. Será? Ore por ele, para que ele reconheça a fonte de água viva. Para que ele não seja uma cisterna rota.
Porque não é relacionamento que segura ninguém, querido, com Deus, não. Estamos, às vezes, procurando eventos, aquisições materiais, relacionamentos perfeitos. Queremos que o nosso marido seja a fonte de toda a nossa alegria, plenitude, romance. Não vai ser, querido. Nada contra, meu amor, te amo. É ilusão achar que o homem pode suprir algo que só o Espírito Santo supre, querido. É ilusão. 2 males aquele povo cometeu. Se desconectaram da fonte e cavaram para si um lugar para tentar armazenar uma água que para eles agora estava escassa. E sabe o que acontecia? Aquela pouca água que entrava, vazava. Eu queria concluir lendo um texto, um versículo para você que é tão conhecido, mas talvez hoje vai cair no seu coração de uma forma diferente. Está em Zacarias, no capítulo 5, verso 6. Zacarias 5, 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É Deus dizendo assim, faça a sua parte, que eu faço a minha. Faça a sua parte, que eu faço a minha. Não é por força e nem por violência, senão pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Existem coisas que nós podemos estar há anos tentando fazer na força do nosso braço. Quando às vezes, aquilo que precisamos está escondido, atrás de uma direção específica, de uma semente específica. Às vezes você já fez 20 planilhas para tentar resolver. E Deus só está falando, ei, seja mais generoso. Esse culto é só para nos lembrar, queridos. A gente não vai suprir as nossas faltas, os nossos anseios, as nossas questões no natural. Isso não é só para você. Tem dias que eu também estou achando que o problema está fora. Eu fico, mas se fosse assim, como é lá na casa do fulano? Se funcionasse assim, se o filho A fizesse igual o filho B. Eu não estou querendo espiritualizar tudo, queridos, mas muita coisa que a gente procura fora, resolve por dentro. Fonte é algo que vem do subsolo, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Os problemas que estamos vendo tanto em tantas pessoas, às vezes metade deles você nem veria se você tivesse conectado com a fonte de água viva. Você pode ficar de pé, querido? Feche seus olhos. Existem coisas que o Senhor quer realmente fazer nesse ano sobre a sua vida, sobre a minha. E sabe, nós não queremos criar mecanismos naturais para ver as promessas acontecendo. Nós vamos ver porque o poder vai se manifestar. Nós vamos ver porque nós estamos crendo. Nós vamos ver porque nós estamos falando certo. Nós vamos ver porque nós não vamos andar na carne, dando lugar, dando vantagem para o diabo. Nós vamos ver porque nós concordamos com a palavra. Nós vamos ver porque nós vamos escolher andar em santidade. Nós vamos ver porque nós vamos escolher perdoar. Nós vamos ver porque nós vamos semear. Nós vamos ver porque a avareza não faz parte da nossa vida. Nós vamos ver porque a doença não é o diagnóstico final sobre a nossa vida. Nós vamos ver, porque nós cremos que aquilo que foi dito na cruz está consumado, nos afeta até hoje. E o Espírito de vida que ressuscitou Jesus opera dentro de mim e dentro de você. O Espírito que ressuscitou Jesus, esse poder sobrenatural, está dentro de você, operando em você, te sarando, te levantando e te tirando do lugar de limitação, do lugar daquilo que você não vê, do lugar da cegueira, do lugar da visão pequena. Oh, Pai,
Se você puder, levante suas mãos, queridos, um pouco e adore ao Senhor. És a nossa fonte inesgotável. És a nossa fonte de águas vivas. És a nossa fonte de vida. Fonte que nos molhou. Fonte que libertou. Sabe, existem águas se movendo dentro de você nessa noite, queridos. É tempo de mover as águas. Sabe, água parada não é para você, não. Quanto tempo faz que você não para e se enche aí do Espírito? Que não diz palavras ao Senhor. Você é grande, você é poderoso, meu Pai de amor. Meu Pai de amor, eu posso confiar em Ti. Eu posso Te adorar, Senhor. Eu posso descansar em Teus braços de amor. Eu posso me deleitar em Ti e aproveitar dessa presença santa. E aproveitar dessa presença santa. Aproveite, querido, se deleite nessa presença e deixa Ele suprir cada lacuna da tua alma, cada espaço do seu ser, cada vão da tua mente. Deixa Ele tocar no teu corpo. Um oásis num deserto, assim é tua presença. Um oásis num deserto, assim é tua presença. Oh, oh, nos enchemos dele, nos enchemos dele. Oh, ramababá, deixa Ele te sarar, querido. Deixa Ele te sarar, deixa Ele te levantar. Existe a alegria da salvação no seu coração, querido. Existe alegria para você. Essa fonte jorra alegria para você. Uma alegria completa que ninguém pode roubar de você. Uma alegria que se sobrepõe ao dia da dor. Uma alegria que se sobrepõe ao dia da angústia. Uma alegria que se sobrepõe ao dia da preocupação. É a alegria da fonte. É a alegria da fonte. É a confiança na fonte. É o levantar na fonte. É aquilo que te ergue por dentro, que te restaura e te diz: filho meu, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Essa fonte.
Oh, é como se eu percebesse no meu coração uma noite de livramento. Você chegou neste lugar e você precisava ouvir isso. É tempo de você considerar a fonte que um dia você bebeu. É tempo de você considerar os recursos e as promessas de Deus ao seu respeito. Uma noite de livramento. Sabe, todas as vezes que Deus emitia palavras de juízo, antes Ele mostrava a sua bondade dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E vejam a minha bondade passar. Se você está aqui e você por acaso estava longe dos caminhos do Senhor, por algum motivo que não nos convém saber, e você deseja nessa noite dizer: Senhor Jesus, eu preciso considerar essa fonte, eu preciso me reconciliar com você. E você quer fazer isso, nós queríamos orar com você. Há alguém aqui assim que quer se reconciliar com o Senhor? Se houver, levante sua mão direita bem alto. É noite de livramento para a sua vida, querido. Amém. Vem aqui, por favor. Glória a Deus. Se houver mais alguém, eu queria pedir que você viesse. Tem mais alguém aqui, querido, que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Não saia daqui da mesma forma. Essa vida de parecer que está cheia e esvaziar muito rápido não é para você. Deus quer o seu coração cheio da presença dEle, cheio da alegria dEle. Se você está aqui, você sabe que é com você que eu estou falando. Não endureça o seu coração. Há mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão direita bem alto. Tome uma decisão de qualidade, querido. Deixe o Senhor conduzir a sua vida em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Há alguém? Ainda com seus olhos fechados, se você puder continuar falando com o Senhor, eu quero fazer um outro convite. Talvez você chegou nesse lugar, você acredita em Deus. Talvez você tenha aí a sua religião, você até ouve umas músicas que falam sobre Deus. Mas a Bíblia nos dá uma instrução. E se você considera que a Bíblia é a palavra de Deus, ela diz o seguinte: que para você receber salvação e ter o seu nome escrito no livro da vida, é necessário que você creia no seu coração que Jesus Cristo morreu por você e que você diga com a sua boca: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Se você crê com o seu coração, mas nunca disse com a sua boca: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, seja o Senhor da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Você nunca fez essa oração e você deseja nessa noite não simplesmente fazer parte de uma religião, não é isso. É fazer o que a Bíblia está dizendo, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja? Levante sua mão direita, eu quero orar com você. Há alguém? Eles estão com os olhos fechados.